Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês que essa história do Paysandu estar rifando um porco é conversa pra boi dormir, hein? Também vou falar que a Federação Catarinense de Futebol vai propor aos clubes nessa sexta-feira uma mudança no regulamento do campeonato estadual. Eu vou falar pra você quais mudanças são essas. Também vou falar que o Santa Cruz teve a sua estreia na Copa do Brasil contra o Ipiranga do Amapá adiada, né? A CBF publicou nesta quarta-feira a tabela da primeira fase da Copa do Brasil, mas já nessa quinta-feira já tem mudança. Eu vou falar pra você que mudança é essa. Também vou falar que o Bahia está de olho aí num volante do rival, hein? Abre o olho, Vitória, que o Bahia tá de olho aí num jogador seu. E também vou falar que o Manaus está trazendo de volta um velho conhecido do torcedor, um jogador aí que já foi campeão pelo clube. Tudo isso nesse vídeo aqui que eu estou gravando nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Bom, começando então o vídeo aqui, né? Vamos falar então sobre essa notícia aí da Federação Catarinense de Futebol, né? Dando continuidade a um assunto que eu já abordei no vídeo da manhã, de manhã cedo, né? No vídeo que eu gravei no final da manhã, com relação ao Campeonato Catarinense. Para quem não viu o vídeo anterior, né, eu vou passar um resumo da situação. A Federação Catarinense de Futebol suspendeu por 15 dias o Campeonato Catarinense, ou seja, durante 15 dias aí não vai rolar nenhum jogo do Campeonato Catarinense. E aí vai acontecer uma reunião nesta sexta-feira com os 12 times, né, do campeonato. E nessa reunião a federação vai propor uma mudança no regulamento. Essa mudança seria o seguinte: na segunda fase, a partir da segunda fase, os jogos são em ida e volta, né? A fase de mata-mata é em ida e volta. Então a federação vai propor aos clubes que essa fase de mata-mata, tanto as quartas de final como a semifinal e também a final, a decisão, seja disputada em apenas um jogo, né? Para aí salvar 3 datas pelo menos, para você diminuir o campeonato em 3 datas. E para essa medida ser aprovada, ela precisa ser 7 dos 12 clubes tem que estar de acordo, né? Então essa medida precisa receber 7 votos a favor para ser colocada em prática, né? E a entidade também já pensa em alternativas caso a competição, assim como foi no ano passado, precise ficar paralisada por mais tempo. Mas ainda não colocará, né, essas alternativas em pauta na reunião dessa sexta-feira, né? Por enquanto, a ideia é que apenas o regulamento a partir da segunda fase seja alterado, né? Ao invés de 2 jogos de ida e volta, o mata-mata seja disputado em apenas um jogo com o mando de campo da equipe de melhor campanha, né? Vamos ver o que isso vai dar na reunião dessa sexta-feira, e aí eu vou trazer essas informações para vocês. A previsão do encerramento do Campeonato Catarinense é dia 23 de maio. Então, dia 23 de maio está previsto aí o fim do Campeonato Catarinense. E ainda seguindo aí com esses assuntos de pandemia, né? O Campeonato Paranaense também está paralisado. A rodada desse final de semana, assim como já foi a de meio de semana, também foi cancelada. A ideia da Federação Paranaense é retomar o campeonato a partir do dia 9, no dia 8, termina lá o decreto que a governo estadual impôs para que não houvesse partidas de futebol, né? Proibindo partidas de futebol no estado. No dia 8 termina, né, esse prazo que o governo colocou, mas pode ser que esse decreto seja renovado, né? Então, não se sabe ainda quando o Campeonato Paranaense poderá voltar. E esse tipo de situação, né, a pandemia, já tem provocado aí mudanças na tabela da Copa do Brasil. A tabela da Copa do Brasil que foi publicada na quarta-feira, né, na última quarta-feira, e já tem mudança aí na Copa do Brasil, e uma delas envolve a equipe do Santa Cruz. O Santa Cruz, ela tinha a sua estreia contra o Ipiranga do Amapá programada já para o dia 11 de março, na semana que vem. Porém, a entidade, né, a CBF, acabou jogando uma semana para frente esse jogo, e a partida entre Ipiranga e Santa Cruz, Ipiranga do Amapá e Santa Cruz, será disputada no dia 17, né, o horário foi mantido às 17 horas. O pedido de alteração foi solicitado pelo próprio Ipiranga, né, pelo clube do Amapá, em função também de decretos restritivos do governo estadual para evitar a proliferação da Covid, né? Desde o final de janeiro, não podem ser realizados no estado competições esportivas oficiais, o que inviabiliza a partida no estádio Zerão, que é o único do estado apto a receber as partidas da Copa do Brasil. Então, esse decreto ele é renovado toda semana, né? E atualmente está em vigor até a segunda-feira, dia 8. Com isso, ainda é certo que o Zerão, né, em Macapá seja palco da partida. Ou seja, se esse decreto for renovado e também impedir a realização da partida no dia 17 no estado,
a tendência é que o Ipiranga tenha que jogar em outro estado, né, para manter aí a tabela da Copa do Brasil. Os times de Brasília, né, já não vão mais poder jogar esses jogos da primeira fase da Copa do Brasil no Distrito Federal, né? Tanto que as partidas das duas equipes que vão jogar a primeira fase foram mudadas para Goiás. E agora podemos aí ter também que o Ipiranga do Amapá tenha que jogar em outro estado, né? Uma vez aí que o decreto, né, do governo estadual está impedindo competições estaduais no estado. Né? Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? No Paraná também pode ter problema com relação à Copa do Brasil, porque nós vamos ter um confronto paranaense, né? Na primeira fase da Copa do Brasil, o Cianorte jogando contra o Paraná Clube. E no Paraná tá tudo parado também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, então saindo um pouco desse assunto de pandemia, né? Com um assunto muito pesado, tem preocupado muita gente, trazendo muitos problemas, né? Fora todas as outras consequências. Vamos pegar aqui um assunto mais descontraído. Eu cuido, né, de uma página no Facebook, né, da Série C do Campeonato Brasileiro. E durante a semana começaram a surgir postagens de uma suposta rifa que o Paysandu estaria fazendo, né? E o prêmio seria um porco, né? Seria o porco Julinho, esse porco que teria supostamente sido doado por um torcedor para que o Paysandu pudesse fazer uma rifa e assim juntar recursos para o clube, né? Inclusive aí circularam já várias imagens nas redes sociais falando aí sobre essa suposta rifa. Muitos torcedores rivais têm feito brincadeiras com isso. E em cima disso também surgiram outras postagens também sobre supostas mensagens da CBF dizendo que é proibido o comércio de animais para aferir recursos, né? Olha só a que ponto chegou. Aí o pessoal lá do Globo Esporte Pará foi atrás dessa história, né, para saber a veracidade dessa história e descobriu-se, né, que o que já estava na cara, né, que se tratava de uma fake news, né? Não tem nada dessa história aí de rifa envolvendo porco. E aí o Paysandu foi procurado pela reportagem do Globo Esporte, ele negou a história, né? Negou que não tem... desmentiu qualquer coisa nesse sentido. E ainda divulgou uma nota repudiando a propagação do conteúdo falso com o objetivo de ferir a imagem do clube. O Paysandu ainda orientou aos torcedores procurarem as redes sociais oficiais sempre que ficarem em dúvida sobre a veracidade de mensagens do tipo, né? Então... tá aí essa história aí que vocês estão vendo aí nas redes sociais, essas montagens aí, é tudo brincadeira, né, até de mau gosto, e não tem nada de verdadeiro nisso aí, né, o Paysandu não tá rifando porco nenhum, né, então ficou mais na brincadeira mesmo entre os torcedores ali, mas, né, a gente sempre tem que trazer aqui os fatos, né, de repente o pessoal pode achar que é verdade mesmo, e numa dessa cai até num golpe, né, como foi dito aqui na reportagem do Globo Esporte Pará. Algumas pessoas supostamente reclamaram, né? Não se sabe se isso também é verdade, que teriam comprado as cotas da rifa, de uma rifa que não existe, né? Então, de repente, uma pessoa acaba mesmo, na boa fé, pagando para alguém, achando que tá ajudando o clube, e na verdade está caindo num golpe, né? Então, é bom sempre ficar esperto. Bom, ainda falando sobre o futebol do Norte, né? Vamos falar que o Manaus anunciou mais um reforço para a temporada de 2021. Trata-se de um velho conhecido do torcedor esmeraldino, o centroavante Vanilson. Ele foi campeão da Série B estadual em 2013 pelo clube e estava jogando pelo Goianésia, né? Ele jogou pelo Goianésia, até estava disputando o campeonato goiano, né? Versão 2020. Acabou o campeonato goiano e aí ele ficou livre para acertar com o Gavião. Ele tem 30 anos e chega aí como nono reforço da equipe para 2021. Após a sua passagem pelo Manaus, o Vanilson aí rodou por vários clubes, né? Jogou no Itubiara de Goiás, no Vila Nova, onde foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2015. Também jogou no Nacional de Portugal, onde foi campeão da segunda divisão da Liga Portuguesa. E por último, antes de jogar no Goianésia, também jogou no Atlético Cearense. Então tá aí o Vanilson, né, de volta ao Gavião, né, ao Manaus. Manaus que vai estrear neste final de semana no campeonato estadual. Agora vamos para Bahia, né? Vamos para Bahia porque lá na Bahia lá parece que os ânimos ali entre os rivais ali podem se acirrar um pouquinho mais. Isso porque o Bahia está em busca de um volante e ele fez uma proposta para contratar o Guilherme Rende. Só que o Guilherme Rende, ele está jogando no Vitória, né? Ele pertence ao Jacuipense e está emprestado ao Vitória. De acordo com a apuração do Globo Esporte, né? O Globo Esporte é o local. O Jacuipense já notificou o Vitória que o Vitória precisaria igualar a proposta feita pelo Bahia se quiser continuar com o jogador, né? E isso está previsto em contrato, né? O Guilherme Rende tem vínculo com o Vitória até dezembro deste ano.
A ideia do Bahia, né? O Bahia que está em busca de um volante no mercado, ele quer substituir a curto prazo as saídas do Gregório, né? O Gregório que foi vendido ao Miami FC dos Estados Unidos e também do Ronaldo, né? O Ronaldo que voltou para o Flamengo após ter tido o seu contrato encerrado. O Guilherme Rende foi um dos destaques do Vitória na última temporada, quando ele fez 42 partidas e marcou 2 gols. Ele chegou ao clube em 2019 para a equipe Sub-23, fez 9 partidas com a camisa rubro-negra no Sub-23 antes de ser integrado ao elenco profissional. Então tá aí o Bahia, né, crescendo o olho aí para cima do Guilherme Rende, volante que pertence ao Jacuipense, mas que está emprestado à equipe do Vitória, né? Vamos ver onde é que essa história vai parar. Bom, pessoal, então pra gente encerrar aqui o vídeo, eu acabei me esquecendo de falar na abertura, vamos falar sobre os campeonatos estaduais, né? Tivemos aí alguns jogos nesta quinta-feira pelos campeonatos estaduais e eu vou passar aí os resultados, né? Inclusive teve rodada importante lá no Ceará, né? Então eu vou passar aqui os resultados do campeonato estaduais com uma atenção maior ao campeonato cearense, né? O campeonato cearense que hoje teve aí a realização da sua penúltima rodada, né? Da primeira fase. Então eu vou passar aqui os resultados e também como ficou a classificação. E tinha time já correndo o risco de ser rebaixado, hein? Então vamos ver aí como é que tá a situação do campeonato cearense. Lembrando que nessa fase o Fortaleza e o Ceará ainda não jogam, né? O Fortaleza e o Ceará ainda não jogam. E o Crato aí, ó, pelo que eu já tô vendo aqui na tabela de classificação, tá com um pé e meio na segunda divisão. Vamos lá, a rodada começou com a vitória do Icasa sobre o líder Caucaia, né? O Caucaia era o líder da competição. O Icasa acabou vencendo por 1-0, né? E o Icasa aí pulou para a quinta colocação, né? O Icasa aí que estava perigando também ali ficar perto da zona de rebaixamento. O Ferroviário assumiu a liderança isolada ao vencer o Crato também por 1-0 fora de casa. Então o Ferroviário aí classificou para a fase principal do Campeonato Cearense. Já o Crato, ó, como vocês podem ver aí na classificação, apenas 2 pontinhos, né? E tá aí praticamente rebaixado para a segunda divisão, né? Tem que aí torcer para uma boa combinação de resultados. O Atlético venceu o Guarani de Sobral, outro que tá com a corda no pescoço. O Guarani de Sobral tem apenas 4 pontos, enquanto que o Atlético pulou para terceiro lugar e também se classificou, né? Aliás, praticamente tá todo mundo classificado, né? O Guarani de Sobral e o Barbalha brigam ali pela sexta vaga e também brigam para não cair. O único time que venceu em casa nessa rodada foi o Pacajus. O Pacajus fez 4-0 em cima do Barbalha. Resultado aí que deixou o Barbalha aí na zona do rebaixamento, afundado na zona do rebaixamento. E aí também vai brigar aí com o Crato e com o Guarani de Sobral para não cair e também para se classificar, né? Porque nessa fase do Campeonato Cearense, ou o time se classifica ou o time cai, não tem meio termo. Próxima rodada vai acontecer no domingo, é a 7ª rodada aí que vai definir o último classificado e também os 2 times que serão rebaixados. O Atlético ele vai jogar contra o Pacajus. Esse jogo aí já é de 2 equipes que já estão classificadas. E aí que o bicho vai pegar. O jogo que acontece lá no Naldão, o Barbalha vai enfrentar o Crato. Então, quem vencer derruba o outro para a segunda divisão e se classifica. Já o Ferroviário pega o Caucaia e o Icasa vai receber o Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral também é outro aí que está com a corda no pescoço, né? E sem contar que dependendo do que acontecer nesse jogo do Guarani de Sobral, o Barbalha e o Crato, eles morrem abraçados, né? Porque se o Guarani de Sobral conquistar uma boa vitória, né? Porque o saldo do Barbalha tá terrível, né? Menos 16 de saldo. De repente aí o Guarani sai de campo com uma vitória em cima de casa. Aí aconteça o que acontecer lá no jogo entre Barbalha e Crato, os dois acabam sendo rebaixados, né? Caem abraçados. Então esses aí são os resultados da próxima rodada do Campeonato Cearense, né? A partir da próxima fase já entram o Ceará e também a equipe do Fortaleza. Lembrando, né, que a partir dessa segunda fase aí do Campeonato Cearense, o Nordeste FC vai transmitir os jogos, né? E você pode assinar o Nordeste FC aqui no primeiro link da descrição. É um pacote que faz parte do All Sport Clube, né? Nesse pacote você assina o Nordeste FC e também o Estádio TNT. Os 2 serviços de streaming juntos, né? Os 2 serviços de streaming juntos que fazem parte do mesmo pacote, você paga R$ 29,90 por mês. Seguindo aqui com o Campeonato Goiano, né? Hoje tivemos mais 2 jogos, complementos da segunda rodada. O Atlético Goianiense venceu o Craque de Catalão por 2-0, né? E assumiu aí a segunda colocação. Foi a estreia do Atlético, né, no campeonato, né? O Atlético que teve seu jogo da primeira rodada adiado por estar na decisão do campeonato de 2020, né, que aconteceu no sábado.
Então hoje foi a estreia. Também tivemos um empate em 0-0 entre as equipes do Aparecidense e Vila Nova, né? Os times aí não saíram do 0-0. Também foi a estreia do Aparecidense na competição, né? A Aparecidense aí que teve seu jogo contra a equipe do Goianésia adiado na primeira rodada. Bora para mais um campeonato. Vamos falar agora do Campeonato Paraense. O Paysandu jogou agora no comecinho da noite. O jogo começou às 6 da tarde, né? Então vamos ver aí como é que foi o Paysandu na abertura da segunda rodada do Campeonato Paraense. Então o Paysandu aí conquistando sua primeira vitória no Campeonato Paraense, é o time que empatou na estreia contra o Castanhal, venceu a equipe do Paragominas por 2-0 fora de casa. Esse jogo foi disputado lá na Arena Verde. Com o resultado, o Paysandu, como vocês podem ver aí, assumiu a liderança do Grupo A, tem 4 pontos, né? Lembrando que o Campeonato Paraense aí tem 3 grupos, né? Em que os times de um grupo enfrentam os times dos outros 2 grupos. Seguindo aqui com a competição, vamos para o Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte que teve aí encerramento de rodada nesta quinta-feira. Teve o ABC em campo. O ABC que é um dos representantes do estado aí na Copa do Nordeste, né? Aliás, o único representante do estado na Copa do Nordeste. Então o ABC empatou em 1-1 com a equipe do Força e Luz, né? Com esse resultado, o ABC não é mais líder, né? Agora é o segundo colocado com 4 pontos. O líder é o América. Já o Força e Luz, penúltimo colocado, tem apenas 1 pontinho, né? Também o campeonato está na segunda rodada. Seguindo aqui com os campeonatos estaduais, vamos falar agora de Sergipe. O campeonato sergipano, na verdade, teve jogo na quarta-feira, né? Na quarta-feira à noite eu acabei aí comendo bola no vídeo da tarde e não trouxe aqui o resultado do campeonato de Sergipe. Então, no complemento aí da segunda rodada do Campeonato Sergipano, a equipe do Itabaiana venceu o Boca Júnior pelo placar de 1-0. Esse resultado, né, fez o Itabaiana assumir a liderança do Grupo A com 4 pontos ganhos. Lembrando aí que no Campeonato Sergipe, os times de um grupo jogam contra as equipes do outro grupo, né? O Boca Juniors é o terceiro colocado do Grupo B com 3 pontos ganhos. E para a gente finalizar, vamos para São Paulo. O Campeonato Paulista teve o encerramento da sua segunda rodada nesta quinta-feira com 3 jogos. O Ituano venceu o São Bento pelo placar de 1-0, segunda vitória do Ituano na competição e segunda derrota do São Bento. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Guarani por 1-0. O Guarani, que tinha tomado uma sapatada do Ituano na estreia, se recuperou. E agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, tá rolando no finalzinho já, né? O jogo deve estar já nos seus instantes finais. Ponte Preta 0, Santo André 1. Esse jogo no Moisés Lucarelli. Então, amanhã, né, no vídeo de sexta-feira, eu passo aí o resultado final desse jogo. Mas, por enquanto, a equipe do Santo André vai vencer na Ponte Preta pelo placar de 1-0. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal, porque nós temos vídeos diários de segunda a domingo. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.